Olá pessoal, aqui é o professor Gleice. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de funções, abordando o tema agora da função inversa. O que seria a função inversa? A função inversa ela tem a propriedade de desfazer ou trazer de volta um valor que foi operado por uma função. O livro traz o exemplo aqui de uma consumo com a empresa de energia, né? Que ela associa 1,25 R$ 1,25 por quilowatt que você gasta na sua casa para fazer a sua fatura da conta. Se você gastar 267 quilowatts vezes 1,25, você vai ter uma conta de R$ 33,75. R$ 333,75. Como o gráfico f aqui associa. F de x igual a 1,25 vezes x, onde x é o número de quilowatts. Mas também pode acontecer de você precisar querer saber quanto você vai pagar, quantos quilowatts você consumiu pelo valor pago. Então você tem agora o x, não é mais o quilowatts, é o valor pago. Então aqui você tem um gráfico do valor pago em função do consumo. E aqui você tinha um consumo em função do valor. Veja que os dois têm propriedades inversas. E essa função x dividido por 1,25 ou 0,8x dá esse resultado. Então você pode observar que se no x o consumo for de 20 kW, eu vou pagar R$ 25. E na g, se eu pagar R$ 25, o consumo é de 20 kW. Veja que ambas têm os mesmos valores, porém de uma maneira invertida. Então a gente diz que f e g são inversas, ou seja, g é a inversa da f e f é a inversa da g. E isso caracteriza uma função inversa. Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B relacionados por uma função f, então f vai pegar todo o valor de A e levar para B. A função g vai fazer o contrário, pegar os valores de b e devolver para a. Então, basicamente é isso. Uma função a e b, f é uma função de a para b, então ela leva um ponto a a um ponto b. E g é a função inversa que a gente representa por f menos 1, ela traz de b para a. Vamos para o nosso caderninho aqui, para que você entenda. Então, eu tenho aqui uma função, o conjunto a, e aqui eu tenho o conjunto B, certo? E eu tenho aqui um ponto em A e aqui um ponto em B. Então, a relação f da função pega o meu ponto de A e leva até B. Mas, quando eu quero fazer o caminho contrário agora, eu já sei o valor de B e eu quero saber qual foi o A que deu origem a ele. Então, eu quero descobrir qual é o meu domínio que deu essa imagem. Então, quem faz isso é a f menos 1, que a gente chama de função inversa. A f é a função normal e a f menos 1 é a função inversa. Vamos fazer um exemplo aqui, igual tem lá no livro. Digamos que eu tenho aqui a função, deixa eu colocar de preto. Opa. Eu tenho aqui a função, que é igual o exemplo lá do livro. Eu tenho a função f de x igual a 3x, ou seja, 3 vezes o valor de x. O meu conjunto A tem os seguintes elementos: 1, 2, 3, ok? Então, para x igual a 1, então f de x vai ser igual... Opa, tem que colocar o conjunto B, né? Aqui vai ser 3, 6, 9. Então, para x igual a 1, f de x é igual a 3x. Então, isso resulta que f de 1 vai ser 3 vezes 1, que resulta que f de 1 vai ser 3. Então, 1 se liga com 3. Essa é a função f agindo, certo? Então, para x igual a 2, nós teremos f de x igual a 3x, que resulta em f de 2 igual a 3 vezes 2, que resulta em f de 2 igual a 6, certo? Então, 2 se liga com 6. É um exemplo bem simples. E por último, nós temos
para x igual a 3. Nós vamos ter que f de x igual a 3x, que resulta em f de 3 é igual a 3 vezes 3, que resulta em f de 3 igual a 9. Então, o 3 se ligou até o 9. Mas agora eu quero fazer o seguinte questão. Eu quero uma função que devolva. Eu quero sair de 3 e chegar no 1. Quero sair do 6 e chegar no 2. Quero sair do 9 e chegar no 3. Eu quero fazer o caminho contrário do que foi feito. Como isso é possível? É a função inversa. É claro que a função inversa tem que ter relação com a função inicial, porque senão ela vai dar resultados diferentes. Eu vou mudar a cor e vamos fazer a inversa de azul. Construindo uma função, encontrando f-1. Como é que eu faço para encontrar f-1? Primeiro eu pego a função normal. F de x é igual a 3x. F de x a gente vai substituir por y. Y é igual a 3x. A gente sabe que f de x é uma outra maneira de você ter o y. Agora eu vou fazer a inversão. Aqui, ó, inversão. O que é inversão? Onde, já que é a função inversa, ó, aqui é x, aqui é y. Se eu vou inverter, aqui vai ser x, aqui vai ser y, porque é daqui que vai partir o domínio agora. A função sai daqui. Então, onde tem y, eu coloco x, e onde tem x, eu coloco y. Essa é a inversão. É isso que você tem que fazer. Uma vez que você fez isso, você sabe que o y tem que ficar isolado. Então, vamos ter que mudar isso aqui. Eles estão em lados invertidos. Esse y tem que vir para cá e esse x tem que vir para cá. Então, se era 3y, vem para cá, fica menos 3y. Igual. Se era x, vem para cá, menos x. Certo? Então, agora eu vou isolar y. Y será igual a menos x dividido por menos 3. O 3 passa para cá. Velho. Menos com menos dá mais. Então, y é igual a x dividido por 3. Então, y aqui não é mais f de x, é f menos 1 de x é igual a x dividido por 3. Essa é a função inversa. Primeiro, eu coloco a função, troco o f de x por y, né, que é a correspondente, e aí faço a inversão. Na hora que eu fiz a inversão, eu troquei quem era x por y e quem era y por x. Agora que eu fiz a inversão, não é mais o y, aqui é o f menos 1, né, é o y inverso. Aí eu vou isolar o y, quando eu isolar o y, eu encontro a nova função, que eu vou chamar, aí eu volto a chamá-la de f, só que dessa vez é f menos 1. Vamos lá então ver? Quais são os valores que tem que substituir? 3, 6 e 9, que são os valores finais. Para x igual a 3. Então, nós vamos ter f menos 1 de x é igual a x dividido por 3. Então, isso resulta em f menos 1 de 3 é igual, passo o tracinho, 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, quando for 3, ele vai se ligar com 1. Aí, ele voltou. E se ligou com 1. Para x igual a 6. Aqui é 6 agora. Então, f menos 1 de x é igual a x dividido por 3. Que vai resultar em f menos 1 de 6 igual a 6 dividido por 3, que dá 2. Então, 6 volta para o 2. Pronto, tá aqui. E agora, para x igual a 9. Para x igual a 9. Então, f menos 1 de x é igual a x dividido por 3. Que resulta em f menos 1 de 9 vai ser igual a 9 dividido por 3, que dá 3. Então, o 9 vem e volta para o 3.
Eu acho que aí você pode perceber que o que a função f fez, a função f menos 1 desfez. Talvez o grande segredo aqui seja encontrar uma função inversa. Então vamos dar alguns outros exemplos aqui. Se eu tenho a função f de x igual a 2x mais 1, quem é f menos 1 de x? Vamos fazer de novo, para vocês compreenderem. Primeiro eu pego f de x igual a 2x mais 1, chamo isso de y, y é igual a 2x mais 1, faço a inversão. Então, olha só, onde é y fica x e onde é x fica y. Então, o que acontece? Isso vem para cá, vem menos 2y é igual a 1, o x vem para cá, menos x. Então, agora eu passo o menos 2 dividindo, y vai ser igual a 1 menos x dividido por menos 2, ok? Então, essa vai ser a função inversa. Então, eu chamo aqui f menos 1 de x igual a 1 menos x dividido por menos 2. Como eu sei se está certo? Para tirar dúvida, eu pego aqui uma função. Vamos dizer aqui que para x igual a 1, que é fácil. Pega a função normal. f de x igual a 2x mais 1. Então, f de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1. f de 1 vai dar 2 mais 1. f de 1 vai dar 3. Então, na função normal, o 1 se liga com 3. Então, pega na inversa agora. Pega o resultado para x igual a 3, que é o resultado que deu, e coloca na inversa. f menos 1 de x é igual a 1 menos x dividido por menos 2. Então, f menos 1 de x vai ser igual a 1 menos o x, que é 3, dividido por menos 2. f menos 1 de x vai ser 1 menos 3, menos 2, dividido por menos 2. Então, f menos 1 de 3 vai ser igual a menos 2 dividido por menos 2 é 1. Olha aí. f de 1 dá 3, f menos 1 de 3 dá 1. As duas são inversas. E tiramos a prova real. Estude, revise e faça quantas vezes precisar. E aí a gente se vê na próxima videoaula, onde a gente vai fazer alguns exercícios práticos.